Bom dia, pessoal. Bora aqui para resolução dessas questões da última aula. Aqui, pessoal, eu vou fazer só o diagrama os diagramas, né? Esforço normal, esforço cortante, momento fletor. E vou considerar que vocês já sabem fazer o cálculo das reações de apoio, certo? Então, aqui nessa questão, ó, nós temos aqui quatro cargas incidindo sobre ela, né? Nós temos essa carga aqui, ó, de 10 kN da esquerda para a direita. Na vertical nós temos duas cargas de 20 kN nesse ponto e de 10 kN nesse ponto. E mais outra carga na horizontal agora da direita para a esquerda de 10 kN, certo? Então aqui, ó, nesse ponto aqui eu vou ter uma resposta aqui do meu apoio, né? Eu vou chamar aqui de HA, vai ser uma reação na horizontal. E ele também vai ter aqui uma reação que eu vou chamar de VA. E aqui, ó, como esse aqui é um apoio apenas de primeiro gênero, ele só reage em um sentido. Vou chamar aqui de VB. Certo? Então, ó, quando a gente for fazer esses cálculos aí, ó, nós vamos considerar que aqui, ó, eu vou colocar, né, porque como eu disse, vou considerar que você já sabe fazer esses cálculos. Reação aqui no ponto A é igual a zero. Ó, foi 10 para um lado, 10 para o outro. Se anularam, igual a zero. Essa reação aqui no ponto A vai ser igual a 17,5. E aqui no meu ponto B, eu vou chamar, esse resultado aqui vai dar 12,5. Certo? Então, ó, é bom que vocês pausem o vídeo aqui, ó, e anotem esses valores. O HA é igual a zero, o VA é igual a 17,5 kN e o VB é 12,5 kN. Como é que a gente vai para a construção primeiro do nosso diagrama do esforço normal? Diagrama do esforço normal, vou botar aqui esse azul mais escuro. Então eu vou apagar aqui, pessoal. Ó, primeiro, copiei esses valores aqui que eu vou apagar, certo? Dá um pause no vídeo aí. Então, ó, se eu for considerar primeiro o nosso diagrama esforço normal, eu vou considerar aqui, vou começar a dar esquerda para direita. Aqui, ó, como é um apoio de primeiro gênero, ele não tem nenhuma carga na horizontal sendo aplicado nele. Então aqui, ó, nesse ponto é igual a zero. Então vou botar aqui, ó, zero. Aqui está zerado, né? Quando chega bem aqui nesse ponto, ó, nós temos uma carga que está indo da esquerda para a direita. Tá comprimindo esse meu ponto aqui, ó. Tá como se eu estivesse pressionando esse meu ponto. Então, compressão é uma carga negativa. Então, esse ponto aqui, ó, daqui para cá é igual a zero. Quando chegou bem aqui, ó, é uma carga negativa. Negativa no esforço normal é para baixo. Então, ele é uma compressão e é negativo de 10 kN, certo? Então aqui, ó, aqui é menos, né, que é compressão, e esse valor aqui é de 20 kN. Essa compressão aqui, ó, ela chegou aqui nesse ponto, né? Então ela desceu e foi constante até chegar aqui, ó. Então aqui também negativo de 20 kN. Quando chegou nesse ponto, nós temos uma força contrária de... Oh, rapaz, aqui não é 20 não, ó. Pera aí. Aqui é 10. Aqui é 10 kN.
faça essa correção aí. Então chegou aqui, ó, 10 de compressão, negativo, né? Foi 10 aqui até chegar nesse ponto. Então aqui teve uma reação contrária de 10. Então zerou e até esse ponto aqui vai ser igual a zero também. Certo? Então aqui nós temos o nosso diagrama de esforço normal. Aqui compressão, desceu, foi constante, chegou aqui nesse ponto, ficou zero e foi zero até o apoio aqui que eu chamei de A. Então pausa o vídeo, copia que eu vou já apagar. Bora agora para o esforço cortante. Esforço cortante, vou botar aqui outra cor, né? Tá aqui um roxo. Então aqui a gente vai para diagrama de esforço cortante. O diagrama de esforço cortante, ó, nós temos aqui nesse primeiro ponto aqui uma carga igual a 12,5. 12,5 e aqui no meu apoio VA uma carga de 17,5. Então, ó, se eu for fazer aqui a construção do meu diagrama de esforço cortante, eu estou representando que essa carga aqui vai subir e ela vai ser de 12,5, né? Então vou chamar que isso aqui é 12,5, é positivo. Aqui, ó, nesse trecho aqui eu não tenho nenhum carregamento sendo aplicado, né? Então eu vou constante, constante, até chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma carga de 12,5 e ele vai descer 20. Então, bora aqui para a calculadora, ó. Eu tenho uma carga de 12,5 e eu vou subtrair 20. Vou ficar com o resultado de menos 7,5. Então, vou descer aqui, ó. Descer até um valor de 7,5. Então, aqui é positivo. 12,5. Chegou aqui e foi para menos 7,5. Então, o 7,5 aqui, ó, tá negativo. Então, ele vai constante aqui 7,5. Quando ele chegar aqui nesse ponto, ó, ele vai descer mais 10. Então, desceu mais 10. Foi para 17,5. Aqui vai constante. Então, aqui, ó, negativo também. Aqui foi constante até chegar aqui nesse ponto, na reação aqui no ponto A, onde ele subiu 17,5. Então, nosso diagrama de esforço cortante, ó, aqui ele vai subir 12,5, vai constante. No 12,5 ele vai descer 20, né? Tinha 12,5, desceu 20, foi para 7,5. Aqui negativo. Chegou aqui nesse ponto, desceu mais 10, ó, menos 17,5. Chegou aqui nesse ponto, subiu 17,5, ficou zerado. Então esse aqui é o nosso diagrama de esforço cortante. Qualquer coisa dá um pause no vídeo e copia aí. Vamos agora para o nosso diagrama do esforço do momento fletor. Diagrama, momento fletor. Ó, no diagrama do momento fletor, pessoal, vou voltar bem aqui no início aqui dos slides, ó, e ter essa consideração aqui, ó. Se nós formos calcular os momentos da direita para a esquerda, nós vamos considerar que rodou no sentido anti-horário é positivo e girou no sentido horário é negativo. Sentido horário do relógio. Sentido anti-horário aqui é positivo. Agora, se a gente for fazer o cálculo dos momentos considerando da esquerda para a direita, eu vou considerar o que? Rodou no sentido do relógio, positivo. Rodou no sentido anti-horário,
negativo, certo? Então, essa observação aqui, nós temos que absorver ela antes de ir para a questão, certo? Dá um pause no vídeo, dá uma analisada aqui nesses comentários aqui que eu coloquei, para a gente poder partir para a questão. Então, ó, voltando aqui para a questão, nós temos o seguinte: vamos colocar aqui as cargas, né, nos pontos. Aqui no ponto B, ó, eu tenho uma carga de 12,5. E aqui no meu ponto A, eu tenho essa carga aqui na vertical de 17,5. Uma pergunta que alguém possa estar fazendo: professor, e essas cargas aqui na horizontal? Pessoal, carga na horizontal eu não vou estar considerando pro momento, porque o momento é o que? É uma força vezes o deslocamento. Essas cargas na horizontal aqui, ó, como elas estão na mesma linha de influência, então ela não vai gerar um momento, porque ela não tem deslocamento. Então não considero essas minhas cargas aqui na horizontal, certo? Então bora lá. Primeiro, pessoal, lembrando aqui, né, esse conceito aqui, eu vou primeiro pegar o momento da direita para a esquerda. Então, o momento da direita para a esquerda, sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Então, bora lá. Aqui, ó, nesse meu primeiro ponto, eu vou ter que achar os momentos, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Eu vou ter que achar o momento nesses 5 pontos. Ó, para a gente agilizar aqui a questão, nós temos que o momento nos apoios de primeiro e segundo gênero é igual a zero. Então, tanto aqui, ó, tanto aqui nesse ponto aqui no VA como no VB, eu tenho que o meu momento é igual a zero. Então eu tenho que calcular os momentos nesses pontos intermediários. Eu vou primeiro calcular esse ponto aqui no meu momento, esse meu momento aqui nesse meu primeiro ponto. Aqui, ó, eu vou considerar o que? Eu vou pegar o momento da direita para a esquerda. O momento da direita para a esquerda, ó, eu tenho essa carga aqui, ó. Essa carga vai tender a girar a minha estrutura, ó, no sentido anti-horário. Sentido anti-horário positivo. Aí, ó, primeiro, quando eu quero determinar o momento nesse ponto, eu posso considerar as cargas à direita dele e as cargas à esquerda. Se eu for considerar as cargas à esquerda, eu teria que considerar aqui o meu VB e essa minha carga de 20 kN. E se eu for considerar o momento à direita, eu pego só esse meu VA, que é 17,5. Então, por facilidade, né, eu vou pegar só as cargas que geram momento à direita desse meu ponto. Então, aqui eu tenho uma carga de 17,5. Nós vimos que ele vai tender a girar a nossa estrutura no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, o momento da direita para a esquerda é positivo. Então, esse momento nesse meu ponto aqui vai ser o que? 17,5 multiplicado por 1. E ele vai ser positivo. Então, eu tenho aqui, ó, mais ou menos esse ponto aqui, ó, 17,5, que é positivo. Positivo, o momento te considera para baixo. Então aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 17,5. Agora nós vamos ter que considerar esse momento nesses dois pontos aqui, ó, tanto aqui como aqui. Ó, bora lá. Se eu for considerar um momento aqui nesse meu ponto aqui, ó, mesma analogia. Eu posso considerar os momentos pela esquerda e posso considerar os momentos pela direita. Se eu for considerar os momentos pela direita, eu vou ter que considerar aqui, ó, esse 20, esse 10 e esse 17,5.
Então, por facilidade, né, eu vou considerar os momentos pela esquerda. Momento pela esquerda, ó, bora voltar aqui, ó. Momento pela esquerda, girou no sentido horário, é positivo. Anti-horário, negativo. Então, essa minha carga aqui, ó, de 12,5, ela vai tender a girar aqui minha estrutura, ó, no sentido horário. Sentido horário, positivo, certo? Então, bora lá. Eu tenho aqui 12,5. 12,5 vezes o meu deslocamento de 1 metro. Eu vou gerar aqui um momento de 12,5 kilonewtons metros, né? E esse aqui vai ser positivo. Então, ó, nosso momento, a gente já sabe o que? Que nesse ponto aqui é igual a zero. Nesse ponto aqui é igual a 12,5. E aqui, ó, igual a zero. E aqui é 17,5. Só falta a gente considerar esse momento bem aqui no central. Esse momento aqui central, pessoal, nós podemos fazer, ó, calculando os momentos à direita ou os momentos à esquerda. Se eu for calcular os momentos pela direita, eu vou ter que considerar aqui duas cargas, o 10 e esse 17,5. E se eu for considerar aqui esse momento pela esquerda, eu pego somente essa minha carga de 12,5. Então, por facilidade, né, na hora de calcular, eu vou pegar aqui esse 12,5. O 12,5 vai girar no sentido horário. Horário é positivo da esquerda para a direita. Lembra disso aqui. É da esquerda para a direita. Essa carga vai estar gerando um momento nesse ponto de quanto? Ó, 12,5 deslocando 2 metros. Então eu tenho aqui, ó, 12,5 vezes 2 é igual a 25. Então eu tenho que nesse ponto aqui, ó, eu vou ter uma carga de 25. Deixa eu botar aqui, ó, kilonewtons metro. E esse valor aqui, ó, é positivo. Então, ó, eu já tenho um momento nesse ponto, eu tenho um momento aqui, eu tenho um momento aqui, eu tenho um momento aqui e um momento aqui. Basta só a gente fazer essa ligação. Esse momento aqui, como todas as partes são positivas, ó, certo? Então eu tenho aqui essa representação do nosso diagrama do momento fletor. Observação, ó. Como eu não tenho nenhuma carga distribuída, eu não vou ter nenhuma linha curva. Essas linhas aqui, ó, é porque quando eu fui desenhar não tem como fazer uma linha reta. Mas como vocês não tem nenhuma carga distribuída, é só fazer a ligação aqui como sendo uma linha reta. Desse ponto 0 para o ponto 12,5, do ponto 12,5 para o ponto de 25, de 25 para 17,5 e 17,5 para 0. Então esse foi o nosso diagrama do momento fletor para a questão número 5. Bora lá para a questão número 6. Questão número 6, pessoal. Espera aí.